estudos para concursos para a Secretaria de São Paulo de Saúde sobre indicadores epidemiológicos. Indicadores, eu já fiz um vídeo de indicadores, mas esse aqui é mais teórico. Ele tem sobre as características, os indicadores também. E os processos que são usados os indicadores, junto com algumas questões. Mas dessa vez eu vou ler as questões primeiro. São 5 questões. Apesar de que aqui no meio tem uma coisa estranha escrito: esse trecho a seguir constitui o tema trata questões 6 e 7, apesar de não ter 6 e 7 questões, né? Bom, vamos lá. Primeira questões. Primeira questão. Isso aqui é um conteúdo, essas questões são sobre as coisas de coeficientes, indicadores e epidemiologia. Primeiro diz: os indicadores de morbidade estão relacionados ao a, daí 5 opções: cura, óbito, nascimento, longevidade e adoecimento. E a resposta é óbito. Morbidade é um indicador de morte. É assim, morbidade é mortes totais, ou seja, você divide o número de mortes sobre um número de uma população de certo estado ou município. E daí você vai encontrar o número de morbidade. Bom? Depois disso tem o índice, índice que mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos na população dentro de um período definido de tempo. Índice, isso que é o índice. Trata-se de, né, ele quer que você saiba, né? Qual foi os casos novos de uma doença num tempo. Isso é uma incidência. Novos casos é a quantidade de vezes que tem. No conteúdo que estudou aqui no treco, tinha essa diferenciação entre prevalência e incidência. A incidência é quantas vezes número de casos mais novos, enquanto que a prevalência era era a mesma coisa, só que colocava os casos novos e os casos velhos juntos para verificar quanto pessoa fica, quanto é o contágio dessa doença, entende? Daí, pelo menos ou é prevalência ou é incidência, né? Esse aqui eu tô confuso. Depois aqui tem um textinho, aquele treco que eu falei das questões que não existem, mas vamos lá. Em uma determinada área está ocorrendo um aumento de coeficiente de mortalidade infantil e de coeficiente de mortalidade materna, ou seja, tem 2 mortes aqui. Ambos os indicadores de saúde são relevantes, pois indicam diretamente a qualidade de assistência à saúde da mulher e da criança. Óbvio, né? Legal. Bom, terceira questão. Para a elaboração do cálculo de coeficiente da mortalidade infantil e materno, os óbitos. Parece que essas duas questões parecem relevantes ao texto anterior, né? Bom, para a elaboração do cálculo de coeficiente de mortalidade infantil e materno, os óbitos devem ser divididos em ambos os casos por, né? E aqui tem a opção população geral, obviamente não, porque está falando de uma área, né? Total de nascidos vivos, também não, né? São mortes. Mulheres de idade fértil, não. Casos por total de crianças da região. E, na verdade, eu achei que ia se colocar um número de quantidade da região, né? Um número de mortos de crianças dividido pelo número de treco. Mas já que agora que eu penso aqui, olha o que está escrito. Cálculo de coeficiente de mortalidade e materno. Infantil e materno. Ou seja, é um coeficiente que não estava no conteúdo aqui da apostila especificamente. Mas é basicamente somar o número de mortes infantil com o número de materno. Isso vai dar um numerão. E você divide isso pelo total, né, da pessoa. Se você vai ter um coeficiente de verdade. E dá pra achar que faz sentido isso. Então deveria dividir pela população geral. Claro, do município, né? Depois a quarta questão diz indicadores de saúde. Assinale a correta. Vamos ver se eu consigo achar a incorreta. Não, não quero procurar isso não. Pula. E a última questão. Índice que mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos de população dentro de um período definido de tempo. Isso trata de surto, letalidade, incidência, prevalência ou mortalidade. Isso é a prevalência. Não é a incidência, viu? Eu acabei de ver o gabarito e descobri que eu errei a primeira questão e a última questão, né? Eu troquei a prevalência com a incidência, né? Primeiro, o índice de número de casos novos de um período de tempo é igual à incidência.
Próxima. A questão, o que está incorreto é o B. Não, vamos ver só as respostas que eu respondi. A1 é a E. Os indicadores de morbidade são relacionados ao adoecimento. Não é morte, hein? Erramos. O segundo é o D. Indice que mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos na população dentro de um período de tempo. Isso aqui é incidência. Eu acertei. Como é que eu errei a segunda, que está falando a mesma coisa da última questão? Estranho, né? E o terceiro, a resposta era B. Ou seja, erramos. Não era a população geral. Você tem que dividir a mortes de nascidos vivos, a mortes de bebês e mortes de mães sobre o total de nascidos vivos. Estranho. Eu pensei que seria isso, não. E agora vamos ler o que está errado aqui, na 4. Aqui tinha que escolher, encontrar o erro. Sobre os indicadores, a errada é: vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população, nem servir de vigilância para as condições de saúde. E, obviamente, isso aqui está muito errado. Os indicadores servem para isso sim. E indicadores de saúde em conjunto podem verificar várias coisas e algumas delas são isso aqui. A situação sanitária da população e também a vigilância de condições de saúde. Bom, agora vamos ver, para terminar, sobre o conteúdo dessas questões, ler o conteúdo dos enunciados que estavam certos. São medidas síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como desempenho de saúde do sistema de saúde, né? Ou seja, está funcionando. Dá para usar o indicador para isso. Também dá para usar o indicador para a construção de um indicador. É um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinadas doenças até o cálculo das proporções, razões e taxas de índices mais certificados como a esperança de vida ao nascer. E também dá para usar o indicador para a qualidade de um indicador, depende das propriedades de componentes utilizados na sua formulação frequente de casos, tamanho de população de risco e da precisão do sistema de informação empregados, registro, coleta e transmissão de dados. Pronto. Agora vamos ler o conteúdo da apostila sobre indicadores. Cabe aqui ainda definir a definição de indicadores para assistência médica. Indicadores são medidas quantitativas de qualidade relacionadas à estrutura do processo resultado da atenção médica. Indicadores podem e devem ser utilizados como ferramentas para auxiliar o gerenciamento da qualidade. Ainda hoje, determinações precisas da qualidade da assistência carecem de revisões sistêmicas, tanto de processo quanto de resultados. Conceitos como os de boa prática, por mais clara que seja a sua compreensão, são interpretados de maneiras diferentes. Há mais de uma boa prática possível e não se esquecer que o emprego de boa prática não garante resultados adequados e satisfatórios. Características de indicadores. Indicadores muitas vezes são apresentados sob forma de taxas e existe um intervalo definido para a vigilância de cada indicador. Alguns indicadores referem-se a eventos corriqueiros e outros eventos indesejáveis. Por exemplo, enchentes, né? A época de chuvas causa enchentes, causa mais as doenças de enchentes, causas de doenças de parasitas de água, né? É um exemplo. Bom, alguns indicadores referem-se a eventos corriqueiros e outros a eventos indesejáveis, que nunca deveriam ter ocorrido, se são os eventos sentinela. Exemplo, os casos de hepatite A repetidas vezes no mesmo bairro, queda de leito. Bom, os indicadores avaliam a estrutura, processo de resultado de assistência médica, relembrando as definições de desnome. Na verdade, eu não entendi direito. Agora que eu pensei na última coisa que eu falei da hepatite B, provavelmente teve vários casos. Outra coisa que eu queria exemplificar é que, por causa que teve vários casos num bairro de hepatite B, aumentou a quantidade de pessoas nos leitos do bairro por um período específico de tempo. E por causa que aumentou a quantidade de leitos, se lembra que dos vários problemas que teve isso com a Covid, certo? Acabar produzindo óbitos de doenças por outras razões, por causa que não tinha leitos, entende? Daí, acaba fazendo isso aqui, causando óbitos de doenças que normalmente daria para cuidar. Bom, os indicadores avaliam as estruturas, processos e resultado da assistência médica, relembrando as definições de Donabedian. A estrutura refere-se à planta física, recursos humanos e materiais disponíveis de características organizacionais da instituição. O processo diz respeito às atividades desenvolvidas na assistência médica propriamente dita. Resultado significa o produto final da assistência, isto é, envolve além da satisfação do paciente, o impacto do tratamento sobre o estado de saúde do paciente. Sobre indicadores e dados básicos, indicadores demográficos, indicadores socioeconômicos, indicadores de mortalidade, indicadores de morbidade, indicadores de fatores de risco de proteção, indicadores de recursos e indicadores de cobertura. Sobre como é que usados os indicadores.
Uma dimensão relevante na gestão de um serviço de saúde é o uso efetivo dos dados qualitativos e quantitativos disponíveis, como os relativos ao desempenho, dos processos de satisfação dos clientes, a aplicação de recursos, entre outros, são os indicadores de qualidade e produtividade. Pode-se definir indicador como dados de informação numéricas e que quantificam as entradas, recursos ou insumos, saídas de produtos e desempenho os processos de produtos processos e de uma organização como um todo constitui a representação quantificada de qualidade de um produto ou serviço. Os indicadores informações devem representar o conjunto de requisitos utilizados pela organização para determinar a adequação e a eficácia das práticas utilizadas na gestão de organização de acordo com a avaliação, verificar a necessidade de melhorias. É importante destacar as qualidades esperadas de um bom indicador, tais como a simplicidade e a inteligibilidade. A simplicidade é quanto mais simples for a relação matemática do indicador, por exemplo, aquelas coisas de um número de mortes dividido por um número de pessoas. Menos distorções vai acontecer. E a inteligibilidade, de fácil entendimento de usuários respectivos analistas. Também tem a característica de a qualidade de objetividade, que não depender de interpretação de observador. A qualidade de instabilidade, que são seus elementos numerador e denominador, são constantes ao longo do tempo. Depois tem a especificidade, capta eventos bem definidos, sensibilidade, capaz de captar pequenas flutuações ou variações de requisito do estudado. E rastreabilidade, conhecimento e controle de suas variáveis, fundamental para a avaliação de qualidade da qualidade. Baixo custo, qualidade de baixo custo de obtenção, utiliza os relatórios de boletins rotineiros de instituições, evita a criação de novos instrumentos de coleta e dados paralelos de existentes, bem como a construção de modelos sofisticados e complicados. Como exemplo de indicadores, incluímos aqueles relacionados à estrutura, aos processos organizacionais, resultados gerais de organização e as melhorias geradas. Inclui-se entre os indicadores aqueles relacionados ao grau de atualização e confiabilidade dos sistemas de informação, tempo para disponibilizada a quantidade, a adequação dos recursos alocados à tecnologia, da informação e do sistema de indicadores às necessidades da organização, e o valor de um indicador será tanto melhor quanto mais fidedigno se for seu resultado. Porém, mais importante do que o resultado isolado de um indicador é a construção da série histórica deste indicador, capaz de apontar tendências à Fundação Nacional da Qualidade e definir tendência como ao comportamento conjunto, os resultados ao longo do tempo, indicando que, para sua análise, os critérios de excelência requerem a apresentação de um conjunto de pelo menos 3 resultados consecutivos. Para terminar, os processos de indicadores. Na área de saúde, muitos indicadores referentes a vários processos indicadores organizacionais são bastante conhecidos e frequentemente utilizados, e enquanto outros são bastante conhecidos. Na área da saúde, muitos indicadores referentes aos vários processos organizacionais são bastante conhecidos e frequentemente utilizados, e outros deverão ser construídos de acordo com as características e a necessidade de cada organização. Exemplos de indicadores de processos são taxa de infecção hospitalar, taxa de mortalidade institucional, taxa de ocupação hospitalar, tempo de médio de permanência, giro de leito, intervalo de substituição, índice de renovação, rotatividade do leito. Estes indicadores são parte de outros descritos pelo Ministério da Saúde e alguns foram revisados pela portaria SAS. A maioria deles é utilizada para medir a eficiência dos serviços prestados. Porém, são necessários também indicadores capazes de medir a qualidade intrínseca dos processos de assistência, ou seja, avaliar os seus procedimentos ou como condutas médicas adotadas levaram aos melhores resultados clínicos associados aos melhores resultados financeiros. Por fim, é necessário estabelecer uma sistêmica para melhorar as práticas relativas à gestão das informações em geral e, em particular, das comparativas. Para que essa avaliação seja feita de forma estrutura contínua, é necessário que existam responsáveis definidos de um período pré-determinado para a realização das avaliações. Esses indicadores e informações devem ser utilizados pela organização ainda para determinar a adequação e eficácia das práticas utilizadas para avaliação, a crítica do desempenho de organização com base em comparações com as organizações similares. A gestão de informações e de conhecimento constitui um dos fatores críticos para o sucesso tanto de um modesto empreendimento comercial como de instalação de complexos sistemas de saúde moderna. E é isso, né? Tchauzinho.